Olá a todos, sou Nereide Santa Rosa, CEO da Underline Publishing, e hoje nós estamos aqui apresentando o programa Caixa de Livros, que tem como objetivo divulgar instituições que trabalham no ensino do português como língua de herança, e enfatizando a importância do livro nesse processo tão rico que é o aprendizado do português como língua de herança. Hoje nós estamos com umas pessoas especialíssimas. Primeiro que nós vamos agradecer a presença da Vanessa Feil, da Livros for Kids, diretamente da Alemanha. Pode falar, Vanessa. Seja bem-vinda. Olá, boa noite para quem está na Europa, boa tarde para quem está no Brasil, bom dia para quem está nos Estados Unidos, Canadá. Eu agradeço, Nereide, pelo convite, sou muito agradecida por esse convite, que eu acho que vai ser um bate-papo assim com a Flávia e com a Cleo, bem rico, bem esclarecedor, para falar também sobre as iniciativas ao redor do mundo do português como língua de herança, Underline com esse legado aí, com esse catálogo maravilhoso e esse legado que é deixar o português para as famílias brasileiras e lusófonas, né, que moram no exterior. Muito obrigada pelo convite e fica com a gente que hoje o bate-papo vai ser bem proveitoso e rico. Obrigada, adorei, Vanessa. É isso aí, nós é que estamos honradas com a sua presença. Você vai contar tudo sobre o Livros for Kids, toda essa história tão linda que você criou, né, com tanta garra. E estamos também com a Flávia Muniz, nossa querida autora. Olá, Flávia, tudo bem? Olá a todas vocês, eu estou muito feliz mais uma vez. Começamos um ano bem, né, com o pé direito, conhecendo novas pessoas, acolhendo o Cleo de novo para continuar a nossa amizade. Agradeço, Nereide, mais essa oportunidade com uma novidade muito boa aí da HP Cleo. Isso mesmo, muitas coisas boas vêm por aí. E, por último, tenho a honra de apresentar a bisneta do nosso famoso escritor Monteiro Lobato, Cleo Monteiro Lobato, nossa autora e adaptadora das obras de Lobato, do seu bisavô. Olá, Cleo. Oi, pessoal. Oi, Nereide, tudo bom? Super obrigada pelo convite e é um prazer estar aqui. Legal, obrigada. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para a Vanessa, vamos lá. Sabemos que você é a CEO da Livros for Kids, uma instituição fundada por você na Alemanha e com ramificações em diversas cidades pelo resto do mundo. Você é uma empreendedora de sucesso, né? Sua obra é de suma relevância para a literatura brasileira no mundo, né? Eu sou autora de vários livros que você há anos já divulga pelo mundo, né? Com a coleção Crianças Famosas, da Calis, né? Com alguns títulos que eu escrevi. Então, eu fico muito feliz de poder juntar você com a nossa editora aqui nos Estados Unidos, Underline Publishing. Então, eu parabenizo imensamente toda essa iniciativa. E eu quero que você nos conte sobre a sua instituição, quando, como foi criada, seus objetivos. A gente quer saber tudo aí. Conta aí, desde o começo. Então, eu sou carioca, né? Sou do Rio de Janeiro, minha história, eu sempre começo falando que a minha história começa lá na Maré. Eu sou nascida e criada no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, que, para quem não conhece, é um complexo de favelas no Rio de Janeiro, infelizmente conhecido como uma das zonas mais perigosas e assolada, né, pela violência e pela invisibilidade do Estado. E eu sou nascida e criada lá, e eu falo que eu tenho uma relação com o livro de salvação, porque eu só consegui furar aquela bolha, só consegui sair daquele espiral de pobreza, miséria e falta de perspectiva que, infelizmente, assola as crianças nas favelas do Brasil por conta dos livros, por conta da educação. Então, assim, a minha mãe conseguiu
uma bolsa para eu estudar num colégio militar, e aí, através dos estudos, eu consegui... eu fiz parte do primeiro pré-vestibular da Maré, né, que é um pré-vestibular que mudou a vida daquelas pessoas ali na Maré. Então, quem está ouvindo a gente, se você consegue ajudar algum projeto social no Brasil, ajudem, porque, infelizmente, a ONG foi demonizada, mas eu sou cria de ONG, então, muitas ONGs sérias no Brasil salvam vidas, né? Muitas ONGs voltadas para a educação, principalmente, salvam vidas de jovens que não têm perspectiva, porque as pessoas sempre me perguntam, Nereide, e eu fico muito, muito grata, lisonjeada, e falam assim, nossa, você conseguiu, nossa, você tem uma empresa hoje, nós temos uma empresa hoje, a LivreSource Kids, que entrega no mundo inteiro, está presente através das nossas representantes, né? A gente é conhecida como a Avon dos Livros, a gente tem a gente não vende só livro, né? As representantes ao redor do mundo, elas fazem uma assessoria, prestam uma assessoria para as mamães, para os papais, para as famílias brasileiras no exterior. Então, eu digo isso, que o livro me salvou, porque eu fiz parte do primeiro pré-vestibular da Maré. A nossa turma foi a primeira turma, né? Eu estudei junto com a Marielle Franco, né, a vereadora, que infelizmente foi covardemente assassinada. A gente fez parte do primeiro pré-vestibular da Maré. Depois do pré-vestibular, eu consegui uma bolsa numa faculdade, porque eu não tinha dinheiro para pagar, não tinha dinheiro para fazer cursinho, era uma pobreza imensa, mas eu consegui, através de uma bolsa, estudar, me formar. Me formei em administração de empresas, fiz pós em psicopedagogia. Em 2004, conheci o alemão mais legal da Alemanha. Em 2008, enrolei 4 anos, gente, porque eu sou do Rio de Janeiro, então eu fiquei pensando assim, não sei se eu quero me mudar para a Alemanha, porque eu vim em 2004 conhecer aquela neve, foi lindo, mas eu falei, gente, para morar aqui nesse frio, cadê minha caipirinha, cadê minha praia? Não sei, não. Então, eu enrolei o alemão 4 anos, depois de 4 anos, em 2008, eu vim morar aqui. Em 2012, eu engravido de gêmeos, foi quando um portal se abre, né? Porque eu prometi para minha mãe, que era uma pessoa super humilde, mulher solo, criou 4 filhos sozinha, porque meu pai foi covardemente assassinado quando eu tinha 3 anos, e minha mãe com 4 crianças, criando naquele ambiente, e ela sempre repetia pra gente, né? Ela me deixou, tem 2 anos que ela me deixou, então ela é a minha maior inspiração, e ela é a inspiração da LivreSource Kids. Foi por causa dela que eu criei a LivreSource Kids, porque ela falou para mim, Vanessa, eu tenho 65 anos, eu não tenho muito estudo, eu não vou conseguir aprender alemão, né? Ela ficou traumatizada porque ela veio me visitar, eu não tinha filhos ainda, e aí uma amiga minha, ela viu uma brasileira falando em alemão com a criança, e a avó da criança estava do lado, e a avó não conseguia se comunicar, e ela falava, Vanessa, eu não vou conseguir, eu não quero ser a avó rainha da Inglaterra, eu quero ser a avó que samba, que mostra a cultura do nosso Brasil, que fale com a criança, que nine, que eu quero ser a avó ativa, né? Eu não quero falar com meus netos através de mímica, e aquilo me doeu, porque eu falei, cara, deve ser muito ruim você não conseguir falar com a pessoa que você ama, se comunicar. E eu falei, não, mãe, eu te prometo, se eu tiver filho, se eu engravidar, eu vou só falar português. E quando eu engravidei de gêmeos, da barriga eu já falava português. Então, assim, falava em português, lia para os meus filhos já na barriga, cantava. E aí, quando eles nasceram, era só português. E em 2012, não tinha livraria, não tinha nada. A gente tinha que trazer do Brasil na mala, era um parto, porque se a gente queria um livro específico só numa viagem no Brasil ou para alguém ir, eu falei, gente, peraí, numa viagem ao Brasil eu trouxe 200 livros para fazer a biblioteca dos meus filhos, porque eu sou dessas, né, trouxe 200 livros para as crianças de 3 anos para montar a biblioteca deles, e aí eu vi pessoas, quando eu terminava de usar, eu coloquei num flow market e vinha amigas aqui em casa e falavam, me empresta, me dá, você sabe, né? Para amigo não dá para emprestar. Eu falei, gente, tem um nicho aí. Foi quando nasceu a LivreSource Kids, né? Uma empresa que vende e distribui livros infantis em português para todo mundo, né? A gente está na Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão e Singapura, e México. Então, assim, a LivreSource Kids nasceu de uma necessidade pessoal de não conseguir encontrar livros em português de qualidade, e também na promessa que eu fiz para minha mãe, né? E porque o idioma ele passa por uma série de questões e o livro tem uma função fundamental. Então, foi assim que nasceu a LivreSource Kids. Maravilha, nossa, uma história fantástica. Você vai escrever isso num livro qualquer dia, não? Já fui convidada, vou assim. Pois é, precisa registrar. Mas eu ainda tenho mais uma pergunta para você.
A questão dos livros em português ou bilíngues, para você, qual a importância no auxílio, né, das atividades de ensino do português como língua de herança? Como isso acontece, na sua opinião? A gente sabe, mas é bom ouvir a opinião de você. Olha, eu acho que tem um idioma, né, o português, né, em específico, né, o Brasil, porque o Brasil são vários países dentro de um, então a nossa cultura é riquíssima. Eu sempre falo, né, mamães mandam perguntas para a gente, Vanessa, eu tenho 3 filhos, os gêmeos, e depois a gente teve uma rica surpresa, depois de 6 anos, eu tenho uma filha de 30 meses, e as pessoas perguntam, você tem 3 filhos, como é que você faz? Porque meus gêmeos falam super bem português, com sotaque, o meu filho fala com sotaque, mas é ok, ele fala português, ele se comunica em português, a minha filha fala sem sotaque nenhum, então eu acho, falar com sotaque carioca, né, arroz, e aí, para mim, Nereide, o livro, ele tem uma função fundamental, assim como a comida, assim como a música, mas o livro, ele traz, né, ele traz o Brasil para dentro da nossa casa, né? Ele faz a criança se transportar para um outro mundo, né? Por exemplo, a sua coleção Crianças Famosas, semana retrasada eu vendi para uma mamãe, ela comprou 30 da coleção, né? E ela falou, Vanessa, eu comprei os primeiros 5 e fiquei apaixonada, eu preciso de todos eles, porque é riquíssimo saber sobre a Anitta Garibaldi, saber sobre Cartola, como assim? Nossa, nem eu sabia, porque Cartola é um músico e compositor, né? Porque eu sou do Rio de Janeiro, então para mim é mais fácil. A minha mãe nasceu no Morro de Mangueira, então para mim eu estava ali, né? Ali no pé. Eu estava ali, eu estava em casa, mas cara, o Brasil é imenso, então muita gente não conhece, né? A obra do Cartola. Então ela falou, eu estou apaixonada de poder apresentar para os meus filhos essa coisa, essa finesse que é a literatura e que você escreve brilhantemente, né, Nereide, assim, de forma super que dá para entender, porque, infelizmente, a criança, quando ela mora fora, nem todas as crianças conseguem entender, talvez quando a escrita é muito rebuscada, num grau, porque a criança está num outro nível, a criança está aprendendo vocabulário primeiro, às vezes a criança de 9 anos que mora no exterior não tem o mesmo vocabulário, porque, né, ela não está exposta ali o português o tempo inteiro, mas o Crianças Famosas, as crianças ficam encantadas porque elas conseguem, porque é tão bem escrita, é tão fácil, é tão gostoso de ler, então para mim, o livro, ele tem respondendo a sua pergunta, o livro, principalmente para criança bilíngue, ele tem uma função fundamental, que é a função de despertar, né, um livro bem escrito, de despertar o interesse pelo idioma, né, e transportar a criança para a nossa cultura, né? As crianças conseguem se imaginar no pé do Morro da Mangueira, as crianças conseguem se imaginar no sul do Brasil, né? Então, assim, o livro ele tem esse poder, essa capacidade. Então, ele tem uma função fundamental, principalmente no papel do aprendizado, né, do português como língua de herança. Isso, inclusive a questão da leitura, né, e da escrita. Né? A criança, quando está dominando as palavras em português, se ela só fala inglês ou só fala alemão, ela precisa, através do livro, ela vai conhecer mais um vocabulário, né? Um maior vocabulário, tanto na leitura como na escrita, na redação, quando ela vai escrever a sua própria história. Então, essa interpretação do vocabulário, da linguagem, que é fundamental também. Né? Vocês, Flávia e Cléo, agora a pergunta para vocês. Vocês são autoras de livros em português e a Flávia vai publicar com a gente um livro bilíngue e a Cléo publicou conosco os livros em português e em inglês. Né? Então, por que vocês... Vamos começar do comecinho mesmo, né? Por que vocês escolheram escrever para crianças? Cada uma tem os seus objetivos. Quem vai falar primeiro? Não, pode ir. Vai, Flávia. Vai, Flávia. Então, o meu começo é um começo muito, muito bonito, que é o começo da escola. Então, eu fui professora durante muitos anos, desde os infantis até o comecinho da série fundamental, primeiro e segundo ano.
Então, assim, é uma idade, uma época que deixa feliz todo mundo, porque tudo eles tocam, eles embarcam na sua fantasia, você troca ideias, ele é um laboratório, né? Viver com criança, conviver com criança é um eterno laboratório do bem. E, então, por conta dessa minha convivência, eu comecei a contar histórias em sala de aula, ler os livros dos autores que nós adorávamos, escolhíamos, como a escola faz, levá-los à biblioteca, e aí começou assim uma paixão por conhecer os autores, por me aproximar deles e por contar histórias. E daí foi uma vida profissional. Eu saí da escola e fui para o mercado de publicações, né? E fiquei 30 anos trabalhando. Eu digo que trabalhando não na linha de frente mais, mas pensando sempre na linha de frente, que são os mediadores, professores e leitores. Mas ali no bastidor, pensando produtos, né, para a criança. Então, a minha experiência ela é calcada nessa prática do dia a dia, né, na minha formação de pedagogia e de leitura. Então, assim, eu sempre procuro, nos meus livros, optar por temas que promovam essa união, né? Uma diversidade, aventuras, um pouco de quadrinha, um pouco de poesia, que eu não sou poeta, mas eu arrisco os meus versos para contar as histórias, e falando de temas que possam interessar a todos. E, finalmente, fui agraciada com essa possibilidade, né, na Nereide, de publicar uma história que nasceu na sala de aula, num exercício de redação que eu fazia com o 2º ano. Então, assim, tem uma história muito bonita com as crianças que participaram da formação dessa história para que ela pudesse ser realizada. Então, a importância disso, pessoalmente, para o meu trabalho como escritora, é imensa. E para as crianças, eu espero que o tema que fala sobre talentos, habilidades, o fato de você aprender com o outro, acolher o outro na sua sabedoria ou então na sua necessidade de treinamento, seja uma vivência comum a todas as crianças, porque todas as crianças querem aprender coisas e querem também ensinar para os amigos. Então, a Gatocleta do Minha Filha fala exatamente sobre essa situação, só que é na esfera dos animais, né? Maravilha, é isso mesmo. E nós ainda vamos conversar mais sobre o seu lançamento aqui pela Underline. Cléo, agora a sua vez de colocar suas ideias, suas propostas, os seus pensamentos. Então, Nereide, curiosamente, a minha história começa igualzinho a da Vanessa. Os livros foram a minha salvação, completa salvação. Eu tinha uma timidez de uma maneira diferente. Eu tinha uma timidez terrível, uma terrível. Morava em apartamento, na Aclimação, em São Paulo. A família Lobato sempre morou na Aclimação durante 50 anos, né? E as pessoas entravam no elevador e eu virava para a parede. Assim, fui para a escola, era tão ruim a minha timidez que minha mãe me botou na escola com 2 anos de idade para ver se melhorava. E eu tinha tanto medo das crianças da minha idade que eu passava o recreio inteiro no colo da professora ou sentada em cima da mesa da professora. E comecei a ler com 3 anos de idade, muito, muito, muito cedo. E minha mãe, antes de eu começar a ler, já lia para mim. Não só os livros Monteiro Lobato, mas primordialmente os livros Monteiro Lobato, né? Então, é assim, eu desde muito cedo, eu comecei a escrever com 3 anos e meio, é muito cedo, é absurdo de cedo. E passei a minha vida inteira, os livros foram a salvação, foram que me abriram as portas. Então, para mim, leitura é fundamental. Fundamental para você ter pensamento crítico, pensamento artístico. Você abre portas e encontra soluções para qualquer problema através de livros. Então, eu comecei com essa história de livro lá atrás. Lá atrás. E história muito longa. Mas, eventualmente, mudei para os Estados Unidos. Eu me apaixonei por americano mais simpático do mundo. E que, pois é, muito doida a minha história. E me mudei em 97 para os Estados Unidos.
E demorei. Eu fui ter o Luca, né? Tive um filho chamado Luca, que vai fazer 19 anos. E só que isso foi em 2003 que eu tive o Luca. E essa dificuldade de criar um filho bilíngue. Desde 97 que eu já comecei a ensinar português para o meu marido. E ia para o Brasil toda hora. Mas ensinar português para o marido, levar ele para o Brasil, o que é manga, o que é a cultura brasileira, quem é Monteiro Lobato, porque meu pai e minha mãe eram os representantes da família Monteiro Lobato. Meu representante oficial, que fizeram os contratos com a Globo, teve essa veiculação da obra de Monteiro Lobato através da televisão, graças ao meu pai. Mamãe que lia os roteiros, aprovava ou não aprovava, tudo isso. Quando eu mudei para os Estados Unidos, eles acharam que eu tinha ido embora para sempre. Não tinha internet, gente. Não tinha internet, olha só. Era muito doido. Mas aí, quando o Luca nasceu, em 2003, imediatamente, também, desde a gravidez que eu falava português com ele. É fundamental, eu acho. Eu nunca entendi gente que não fala português com os filhos, sabe? Imigrante que não fala português com os filhos. É fundamental você passar a sua língua de herança, a sua cultura. E é muito difícil. A sogra critica, pelo menos no meu caso, a minha sogra criticava. Você se sente diferente, né? Tá todo mundo falando inglês e você tá falando português. Mas Luca fala português com sotaque, aprendeu a ler com revista em quadrinho, né? Você faz o que pode. Cada vez que ia para o Brasil, era aquele... É assim, vamos para lojas americanas comprar DVD. Qualquer DVD em português. Leitura é fundamental. E, além disso, a parte visual também é importante, para ensinar o que é o Brasil, né? Ajudar. Contar a história em português. E você se manteve distante da família lá no Brasil em relação à obra do Lobato e só retomou há pouco tempo? Ou não? Sim, não, eu estava vivendo minha vida, tendo filho, né? Fiz uma empresa completamente diferente. Só depois que meu pai faleceu. Meu pai era muito autoritário e ele tomava conta da obra de Monteiro, ele representava. Então, é uma parte do problema que a família Monteiro Lobato, representada pelo meu pai, nunca respondeu às críticas que foram feitas a partir de 2010. Começaram várias críticas à obra de Lobato. Nunca respondeu, né? Mas quem muda para um outro país, abre a cabeça, você tem contato com muitas coisas novas. Eu só comecei a fazer parte, eu estava sempre em contato, mas nunca... Papai fazia tudo, essa é a verdade. Papai fazia tudo, né? Só em 2015 meu pai faleceu, daí eu comecei a fazer o website Monteiro Lobato, gente, para quem não conhece, monteirolobato.com. Espero que seja um website de referência de pesquisa. Tá fantástico, tá sempre melhorando. Em 2019, eu acho que eu comecei a fazer essa parte de mídias sociais para poder falar do website, porque o website é igual enciclopédia na estante, ninguém olha mais. Pois é. Verdade. Foi o que eu descobri. Depois de botar a maior grana, eu falei, gente, é igual enciclopédia, ninguém olha. Então, vamos falar no assunto, né? Então, eu passei a fazer esse mídia social onde eu conheci Nereide. O nosso parceiro comercial, Álvaro Gomes, da família Monteiro Lobato, há 10 anos, 15 anos, que dizia, Cléo, você tem que levar Monteiro Lobato aos Estados Unidos, tem que traduzir Monteiro Lobato. Só que à medida que aqui nos Estados Unidos eu trabalhei 10 anos numa fundação progressiva, liberal, a favor de justiça racial. Eu me mudei, ao mudar para os Estados Unidos, eu sofri preconceito por ser latina e brasileira, né? Todo mundo acha que você é de uma sensualidade total, né? E dançou junto com o Sargentelli. É inacreditável. As pessoas... Tô falando sério. Agora você imagina uma mulher preta que já é estereotipada. Então, assim, é muita minoria junto. Eu tô rindo porque você está descrevendo realmente o que é. É muito... Eu tenho 1,53 m, meu pai é polonês. Eu tô branca sardenta. Meu Deus do céu! E você vê a imaginação dos caras aqui? Falei, gente, é
tudo doido. O que é isso? Porque eles já imaginam que você tá vindo com um papagaio, porque eles já imaginam a brasileira, aquela morena com um papagaio no ombro, né? Cadê o papagaio? Cadê a sua morenice? Você não é brasileira? Como assim? Cadê as plumas? A Flávia não tem noção de como é que é a situação. Quando eu mudei para cá, a gente percebe que como é difícil, né? A gente ser imigrante... Você com esse olhão azul, você com essa cara de americana, você deve, tipo, ai, não, você é brasileira? Cadê o papagaio? Cadê as plumas? Cadê o papagaio? Dependendo do meu cabelo, as pessoas não decidem de onde eu sou. Hoje, eu sou da África, porque eu tô com esse cabelo de twist, né? Eu venho da África. Mas quando eu tô com o meu alongamento cacheado, eu sou afro-americana. Então, eu sou da América eu sou da América do Norte, né? Se eu tô com a minha lace lisa, eu sou venezuelana, porque as mulheres pretas da Venezuela usam... Cara, então assim, nunca ninguém diz que eu sou brasileira. Eu falo assim, não, eu sou brasileira do Rio de Janeiro. Aí quando... Brasileira? Você... Porque... coincidentemente, eu amo samba, né? Como eu te falei, né? Minha mãe é do... Mas, gente, tem gente que é brasileira que não sabe sambar, que não gosta de samba, e tá tudo bem. Como assim? É verdade, é muito estereótipo, é muito estereótipo. O meu marido é alemão, mas não é aquela pessoa que entorna a cerveja. As pessoas já chegam no Brasil para ele... Toma cerveja. Toma cerveja. Não, ele não, obrigada. Alemão que não bebe cerveja? Como assim? Então, assim, é bem difícil. É bem complicado. É muito difícil. Vamos você ser enxergada pelo que você é, né? É muito difícil. Foi muito difícil. Mas, então, eu entrei nesse negócio de escrever livro. Na realidade, eu resolvi... assim, eu nunca escrevi, ainda estou no processo de me considerar escritora. O que eu achei fundamental era atualizar a obra de Lobato, tá? E, através da Nereide, eu descobri o meu público, que eram os brasileiros imigrantes aqui nos Estados Unidos, muitos, sei lá quantos mil, né, que tem, na faixa dos 40 anos, com filhos pequenos, passando pelo que eu passei, a dificuldade de criar filho bilíngue. Eu ainda tenho condições de ir para o Brasil frequentemente, né? Mas a maioria do povo que imigrou para cá não tem. Precisa manter esse contato com o Brasil, ensinar para o filho o que é. E Monteiro Lobato é ícone cultural muito importante na história do Brasil. Não dá para ensinar o que é Brasil e não falar em Monteiro Lobato. Se você está interessado em falar da história do Brasil, em política, democracia, petróleo, Lobato é muito importante. Então, daí eu resolvi fazer esse trabalho de atualização. E, junto com o Nereide, a questão-chave era a questão racial. Então, eu catei Tia Anastácia, né? E a gente trouxe para 2021. Mas daqui a pouco você vai contar mais um pouco sobre isso. Tá. Vamos seguir. Vamos falar um pouco ainda das atividades que a Vanessa realiza na instituição dela, que favorece o ensino do português como língua de herança. Depois a gente volta na Cleo. Tá bom. Vamos lá, Vanessa. Então, a LivreSource Kids hoje, ela apoia alguns projetos, né? A gente apoia projetos de educação voltado para a educação na Maré. A gente apoiou a construção de uma escola no Senegal, porque, para a gente, educação é o que salva, né? E não só no Brasil, né? No mundo inteiro, né? Porque o mundo ainda tem muitos lugares que as crianças não têm acesso à educação, como no Senegal também, é muito semelhante ao Brasil. E para a gente é importante, para mim, eu não consigo ver o dinheiro pelo dinheiro, né? Porque, como eu falei, eu vim de uma pobreza super extrema. Hoje, se eu tenho como, né, porque eu consegui sair de lá porque alguém estendeu a mão para mim. E se eu puder estender a mão, eu também vou fazer isso. Então, assim, a gente apoia esses projetos, a gente apoia projetos também aqui da região de português como língua de herança. Existem vários projetos ao redor do mundo, né, de iniciativas. Então, assim, hoje, depois de 4 anos, eu tenho condição de doar livros para esses projetos. Então, antes não dava, porque eu estava começando, então são muitos projetos que demandavam, então eu não conseguia falar sim para todo mundo, mas hoje eu consigo ajudar a maior parte que chega dos pedidos que chegam até a mim. Então, para a gente é importante, fora que a LivreSource Kids, ela, como eu sempre falo, né? Eu acredito no dinheiro como instrumento, né? Não o dinheiro como o fim, né? O dinheiro é o meio. Então, assim,
hoje a Livros for Kids, além de ajudar essas instituições, ela é fonte de renda para várias mulheres ao redor do mundo que são representantes da Livros for Kids, né, que revendem livros na Livros for Kids. Agora, mais atual, a gente entrou na Grécia. A gente queria muito já, há muito tempo entrar na Grécia, né, porque é muito distante do Brasil, é muito distante do português. Então, a gente acabou de fechar uma representação na Grécia, mais uma em Paris. Então, assim, a gente vai entrar agora nos Balcãs, né, nos países Balcãs. Então, assim, para mim, eu acho que não basta só a gente, não, vamos vender livros. Tem que ter um propósito aí. Então, para mim é importante que a Livros for Kids tenha propósito. E os nossos propósitos, nossas missões e os nossos valores estão muito associados a estar com a comunidade. Então, para mim, apoiar as iniciativas dos brasileiros, né? Por exemplo, não só voltado para livros, né? Mas, por exemplo, eu fiz uma porta aberta aqui no meu depósito. A gente, desde abril, está com depósito próprio, né? Com mais de 30 mil unidades de livros. Então, eu chamei a pessoa que faz contação de história, comprei a coxinha da menina da comunidade para apoiar a menina que vende coxinha, a outra que faz docinho, a outra que faz pão de queijo, né? Os eventos que a gente promove, a gente sempre tenta colocar essas mulheres, né, que realmente são empreendedoras, né, dentro dos países onde elas estão, para estar dentro, por exemplo, na Austrália, a nossa coordenadora lá da Austrália, a Aline Arruda, ela faz eventos para mulheres empreendedoras. Então, assim, a Livros for Kids, ela abraça essas mulheres, né? Nós somos uma empresa formada por mulheres, né? No nosso time é tipo 99% de mulheres, né? Tem 1% porque tem um representante dos Estados Unidos que é um homem, o Thiago. Então, eu sempre falo, gente, eu não posso falar agora que são mulheres, antes era, agora não. Então, para a gente, é muito importante que abraçar as iniciativas da comunidade. E você desenvolve, então, projetos sociais, tanto na comunidade da Maré, né, como também um projeto também para mulheres no Senegal, não é isso? Exatamente. É um projeto, a gente patrocinou uma escola que terminou a obra, graças a Deus, né? Foram 3 anos, eu acho, de obra. A gente revertia parte da venda da Livros for Kids, fazia doação para a construção dessa escola no Senegal. A escola está construída, as crianças já estão estudando, e também para a alfabetização de mulheres, porque, né, assim, mulheres é arrimo em qualquer parte do mundo, né? A mulher, ela consegue mudar a sociedade, né? Assim, infelizmente, a mulher em algumas sociedades não tem o valor merecido, e infelizmente no Senegal a mulher tem que ficar em casa, né? Então, a Débora e o Carlos, que tem um projeto lindo lá de alfabetização no Senegal, abriu esse projeto, então a gente também revertia parte da venda para ajudá-los lá no Senegal. Então, assim, para mim, esse ano a gente vai focar em mulheres em situação de vulnerabilidade no Brasil, né, mães solos, porque a gente sabe que o Brasil está muito difícil, né, o Brasil está passando por uma das fases, assim, que eu nunca vi tão ruim. A gente sempre fala, nossa, o Brasil, mas, cara, parece que chegou no fundo do poço e não tem fundo. Esse fundo do poço não tem fundo. Então, tem pessoas... É engraçadíssimo, né? Porque quando eu cheguei na Alemanha 13 anos atrás, eu ajudava pessoas com cesta básica, e aí passou um período que as pessoas pararam de passar fome no Brasil, né? Não era mais cesta básica, era, dá para você ajudar aqui para a gente comprar lápis, caderno, já estava nesse nível. Então, eu estava super feliz, né? Porque ajudar a comprar material para educação é outra coisa do que voltar. As pessoas voltaram a pedir ajuda para comprar cesta básica, porque as pessoas voltaram a passar muita fome no Brasil. Então, esse ano, o nosso foco, a venda vai ser revertida para ajudar mulheres em condição de vulnerabilidade, porque o que tem de mãe solo no Brasil, né? Porque quando a mulher vai abortar é um escarcéu no Brasil, né? Mas o homem aborta aí todos os dias, então tem várias mães solos no Brasil. Então, esse ano, o nosso objetivo é ajudar as mães que criam crianças sozinhas nas periferias do Brasil. Parabéns, porque realmente é fundamental. Você tem condição de fazer isso, você conhece, você tem formas de acessar, de resolver. Maravilhoso.
Fantástico, parabéns. Obrigada. E aqui a gente, na Underlines, tentando trazer para o conhecimento mundial a literatura brasileira, os livros escritos, os autores escritos, né, que fazem parte do nosso catálogo. A gente está fazendo um trabalho de formiguinha perante tanta coisa bonita que vocês estão fazendo, mas a gente está aqui junto, dando apoio a todas as iniciativas assim tão importantes para a comunidade, enfim, tanto a comunidade brasileira no exterior como no Brasil. Flávia, fala um pouquinho do nosso lançamento. Bom, depois a Cléo vai contar toda a outra história lá. Fala lá, Flávia. O nosso lançamento é um livro muito, assim, que nasceu de uma maneira muito carinhosa em sala de aula, quando eu estava propondo uma atividade de redação para os alunos, a partir de uma proposta do Gianni Rodari, um binômio fantástico. Convidei duas crianças para escrever nomes aleatórios na lousa, e uma escreveu a palavra gato e a outra escreveu a palavra bicicleta. Aí a proposta educativa era justamente nós criarmos novos nomes com a junção desses e criarmos uma história a partir disso. Então, o Paulo Loeb e o Rafael Garcia foram os dois alunos que eu dedico o livro, porque eles, deste exercício de criação, nasceram várias histórias que fizeram parte do portfólio de redação das crianças, de produção de texto. E eu, como eu sempre fazia esse laboratório com as crianças, eu vim com essa ideia de gatocleta na minha cabeça e transformou-se numa história em que a observação que eu tinha das crianças em sala de aula ali durante o recreio era sempre que algumas se evidenciavam pelas habilidades que tinham no futebol, na pintura, no canto, na expressão, e outras se sentiam um pouco acuadas porque não tinham o que demonstrar, ou não sabiam o que mostrar, e queriam sempre aprender alguma coisa que o outro tinha e sabia, mas não valorizava a habilidade que tinha. Então, eu convivia com isso durante muito tempo, e quando veio a gatocleta, eu imaginei que os gatos são os artistas, né, do salto, do equilíbrio e tudo mais. Eu imaginei uma história em que um deles poderia se sentir da mesma maneira que essa criança, meio que tentando mostrar seu talento, e aí nasceu uma história que existe a mediação de alguém que pode acolher o outro que não sabe, ensinar e também mostrar o talento para os demais. Então, eu acredito que essa história fez muito sucesso entre as crianças quando eu lancei o livro aqui no Brasil, e agora eu espero que ela possa também acolher esses mesmos sentimentos dessa turma, né, que nós vamos conhecer aí através desse lançamento. Isso. E é claro que o idioma, o segundo idioma aqui para nós brasileiros é importantíssimo em função de abrir possibilidades na vida profissional, para você consumir cultura, favorecer a interação com outras pessoas, enfim, conhecer e fazer parte do mundo. E para as crianças que estão fora do Brasil, o fato de você poder ter contato com a língua materna através de histórias, dos livros, de canções, de aplicativos que contem histórias, os audiobooks, enfim, músicas, né, brincadeiras do folclore, das lendas, eu acho que é uma maneira de você, como você já está dentro de uma outra comunidade, né, de idioma, já falando outra língua, aprendendo, você sempre vai ter contato com aquela língua mãe e poder fazer dela também, ter também esse conhecimento dentro de você, para ser um conhecedor e para ser um consumidor de várias habilidades, né, de vários talentos. Então, é importante não esquecermos disso. Para mim está sendo uma experiência nova, e eu estou com muita expectativa para saber como que isso se dará. Muito bem. O Gatocleta do Minha Fino, você tem a capa aí? Não. Eu tenho, sim. Em português, isso. O lançamento será bilíngue. Não temos ainda, esse daqui é em português, né? A ilustração foi feita pelo Cláudio Attilo, que é um colega meu de muitos anos da Abril, que trabalhou e é um artista muito fantástico, muito conhecido aqui também, e também está muito feliz e manda um abraço para vocês todos.
Legal, muito bom. Agora a Cleo vai contar a história da nossa coleção aqui, complicada, mas é um desafio que a gente enfrenta todo dia, né, Cleo? Vamos lá. Pois é, Nereide. Então o que eu estava falando antes é como a minha história pessoal, juntada à história que o meu pai, né, meus pais representaram os direitos autorais de Monteiro Lobato, levam a gente a umas decisões, né? E o fato de eu ter trabalhado nessa fundação que é pró-justiça racial, pró-imigração e pró-direitos da mulher também. Não, tudo isso daí aconteceu a bendita morte do George Floyd, meu Deus do céu, que foi o catalisador daquele ano de 2020 em cima da pandemia. Aí que foi a gota d'água para mim. E conheci Nereide, e a gente conversou. E eu resolvi fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Atualizar a personagem de Anastácia e nada mais da obra de Monteiro Lobato. Porque tudo que o Lobato fala nos livros para as crianças é relevante e atual, né? Então, resolvi traduzir também, não só contente em atualizar, resolvi traduzir. Então, primeiro nós lançamos Narizinho Arrebitado, livro 1. Livro 1, porque essa é a primeira história do livro Reinações de Narizinho, que Monteiro Lobato demorou 11 anos para escrever. E tem 11 histórias. Ele foi escrevendo uma história por ano. Tá? Essa é a primeira história. A do fundo do mar, do príncipe escamado, onde a Emília toma a pílula falante e começa a falar. E eu arranjei um ilustrador fantástico do Recife, o Rafael San, que me atualizou a Tia Anastácia. E eu dei total carta branca para ele, pedi uma Tia Anastácia que fosse representante de uma mulher negra de hoje em dia. E nós temos a nova Tia Anastácia. Então, o texto está atualizado, as ilustrações são novas e a Tia Anastácia também. Olha que linda a Tia Anastácia. Tem uma live no meu Instagram com a professora doutora Andréa Rosa que fala da importância da Tia Anastácia ter brinco, colar, ter o mesmo claramente poder econômico que a Dona Benta. Como isso impacta, o visual das novas ilustrações impacta na criança, já na primeira infância, vai introjetando as ideias de igualdade. Como disse a Angela Davis, não basta hoje em dia dizer que a gente não é mais racista, né? A gente tem que fazer alguma coisa a favor, não contra, mas a favor da mudança da sociedade. Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Exatamente. Então, eu achei que desse jeito, como Monteiro Lobato é tão icônico, é tão importante, é tão estudado nas escolas, o meu projeto antirracista tem duas frentes. Primeiro é a atualização dos livros, tem em português, e temos em inglês também The Adventures of Narizinho and the Yellow Woodpecker Ranch. E, além disso, eu faço palestras gratuitas em escolas e para professores. Tipo, para o professor da rede escolar inteira da cidade de Limeira, professores da rede escolar inteira de Garapava. E tanto nas palestras para as escolas ou nas lives com os professores, eu respondo a qualquer pergunta. Então, ajuda muito, porque o professor é fundamental na mediação dos livros. Fundamental. Tanto quanto os pais, os professores, né? Então, tem sido muito, muito gratificante, porque Monteiro Lobato é amado por 300 milhões de pessoas. Os programas de televisão deram uma memória afetiva muito grande. E daí, por cima, tem essa campanha anti-Lobato, que tem até certa razão total de ser, né? Mas não totalmente. Então, ajuda muito a esclarecer. Meu Deus do céu, como eu tenho pais aliviados, professores aliviados. Monteiro Lobato sempre foi polêmico. Desde então, né, em 1920, que os livros foram queimados repetidamente em praça pública.
seja pela igreja, porque, meu Deus do céu, no primeiro livro, Narizinho Arrebitado, foi considerado, meu Deus do céu, como é que era? Era anti-igreja, foi tão perseguido que até foi o Colégio Salesiano em Taubaté que queimou os livros em praça pública. A primeira semana em Monteiro Lobato, 1950, todo mundo, foram só 60 participantes, e todo mundo foi fichado pelo DOPS. Então, assim, ele é tão polêmico e é tão contra a corrupção, contra autoritarismo, de uma maneira tão grande, e ele escreve especificamente dessa maneira polêmica. Então, se você não lê com um pouco de análise literária e você acha que o que ele está falando é literalmente verdade, não, é uma crítica social. Monteiro Lobato é para ser usado, para ser discutido, para abrir conversa. Então, é assim, não tem autor melhor para debater. Eu acho até que ensina o Monteiro Lobato um pouco cedo demais, sabe? A partir da 5ª série, eu acho que é mais produtivo ensinar Lobato. Mas, então, hoje em dia é mais ou menos a isso que eu me dedico, a atualizar a obra de Lobato. Temos uma boneca Emília, que eu não resisti. Não resisti. A criança interior é uma mãe, chama Mãe que Tricota, que faz lá no Brasil, né? E ela tem um filho deficiente e parte da renda também vai para a Mãe que Tricota. Temos os livros e temos as palestras gratuitas em escolas. Realmente foi um desafio, e nós vamos fazer um lançamento próximo, no começo, março, né? Por aí, que a gente vai lançar o livro 3. Olha, ela já está mostrando... A futura capa. A futura capa. Olha que lindo, é o casamento de Narizinho. Olha que ilustrações fantásticas, né, Nereide? Isso. A Narizinho volta para o Reino das Águas Claras e casa com o Príncipe Escamado, que estava em depressão profunda. Isso. Então, a cultura popular é explorada na obra de Lobato. Agora, as críticas sempre vão ter... O julgamento é de cada um, o julgamento é de cada pessoa que lê, o julgamento da apreciação, por isso é uma obra de arte. A obra de arte é isso, deixar ali para ser apreciada, ser analisada, ser criticada, criar polêmica. Realmente, Lobato sempre foi uma pessoa polêmica, e continua sendo. Continua sendo. Pois é, e o legal que eu acho é que tem aí Monteiro Lobato clássico, para quem quiser ler Monteiro Lobato clássico, e agora tem Monteiro Lobato atualizado, gente. Né? Nós escrevemos um texto, né, Cléo, para os pais, educadores, explicando essa nova postura, né? Está dentro, mostra ali, Cléo, a parte de interior aí, onde nós temos o texto que você... Tem aos pais, dá para ver? Aos pais educadores, né? E o livro 2 já tem a introdução da professora Andréa Rosa. Não, é no livro 3. É no livro 3. É no livro 3. É no livro 3 que vai ter Andréa Rosa introduzindo Monteiro Lobato ao leitor do século XXI. Exatamente. É isso. Então, nós temos algumas perguntas aqui, mas eu acredito, né, Vanessa, o que você acha dessas perguntas que você nos enviou das suas clientes? Ela já respondeu ou você... O que você acha? Eu tentei responder, exatamente. Eu tentei responder, inclusive, eu tentei responder no meio. Tudo bem, não, tá tudo bem. Eu acho assim, eu tinha uma outra impressão da Cléo, eu fiquei super positivamente impressionada, porque o fato dela tentar reaver, né, ou rever essa obra com foco nos dias de hoje, né, porque uma coisa é você ter uma obra, né, mesmo sendo da sua família, então, assim, isso eu respeito que tem essa coisa da memória afetiva.
Outra coisa é você olhar com um olhar crítico, que é tão difícil, né? Que é tão... Ainda mais Monteiro Lobato, que virou tão comercial. Então, assim, eu fico muito feliz, Cléo, que você esteja nesse movimento de mostrar para as crianças, porque tirar o preto desse lugar que é sempre reservado, principalmente no Brasil, né? De pobreza, de tá sempre na cozinha, tá sempre em momentos ou em lugares onde, teoricamente, a sociedade brasileira acha que não são os nossos lugares, e você tirar a tia Anastácia desse lugar e tentar mostrar para as crianças, porque assim, a criança é muito da construção da família, né? Então, se ela lê um livro onde existe cunho racista, existem expressões racistas, a criança... Porque todo mundo me pergunta, né? A gente tem bastante livro que fala sobre diversidade, e nas lives as pessoas me perguntam: Vanessa, existe criança racista? Eu falei: não existe, criança não nasce racista, né? O ambiente proporciona aquilo. E às vezes os pais nem são, tá? Mas o ambiente, quando ele abre um livro e vê uma expressão super cruel, super racista, e vê a criança preta sempre mal vestida, suja, pedindo, ou ela vai associar, né, a pessoa preta sempre aquilo, a uma coisa ruim, a uma coisa que não é bacana. Então, esse movimento, Cléo, é de suma importância. Parabéns, eu acho que, apesar das críticas, eu acho que você tem que fazer, sim, a sua parte pela sua consciência, porque é o que eu falo, gente, você dormir com a cabeça em paz, né? Você dormir, conseguir dormir, é melhor do que qualquer dinheiro do mundo. Então, assim, parabéns pelo seu movimento de tentar trazer... Eu acho que você ter trabalhado nessa empresa que traz uma justiça racial fez toda a diferença para você dar esse passo, e eu acho que fez um burburinho, né? Porque aí existe uma parte da sociedade do Brasil que fala que é contra, e outra que provavelmente é formada pelas pessoas que são as agentes, que somos nós, né? As pessoas pretas, as que mais sofrem, os sujeitos, né? Da ação, e acha, né, que é a favor dessa releitura. Então, Vanessa, como mulher preta, mãe de 3 crianças, eu não me sinto à vontade de ler, como eu falei para a Nereide, né, as expressões. Então, eu estou fazendo um pedido com a Nereide aí que vai chegar, eu quero comprar essa coleção para ler, e quem sabe ler para os meus filhos, para eles entenderem, né? Como eu falei, eu tenho um filho fenotipicamente preto, para ele entender o quanto ele é lindo, porque é muito difícil você, ainda mais ele mora na Alemanha, né? Que ele geralmente é o único preto, ou é ele mais um no máximo, né? Mas ele é o único preto dos lugares. Então, é muito difícil você explicar para a criança como é lindo ser diferente, né? Porque no Brasil é engraçadíssimo, né? Porque o Brasil tem um racismo que parece que o Brasil é tudo nórdico, né? Parece que só tem nórdico no Brasil. Meu Deus do céu. Mas aqui, e tem muitas pessoas brancas, né? Na Alemanha, que a gente está mais para o norte da Europa mesmo, é muito engraçado, porque é um outro tipo, existe uma xenofobia, é uma outra pegada, né? Existe o preconceito racial também, existe o racismo, mas é uma outra pegada. Então, eu acho que empoderar as crianças, principalmente quando a família, que no Brasil é considerada branca e vem para o exterior e vê que é uma família, né, que é considerado não branco aos olhos do americano, aos olhos do alemão, mas é verdade, né? Porque a criança tem o cabelo escuro, não branco. É considerado não branco. Então, assim, para mim é importante essa diversidade, não é só para criança preta, mas é para criança também brasileira, que sofre muito, né? Chega muito caso para mim, Vanessa, eu preciso que você me indique livros que trabalhem a autoestima. Meu filho está com autoestima... Crianças de 5 anos, gente. Isso é um absurdo, né? Porque o outro coleguinha alemão ou o outro coleguinha inglês fala: por que você fala assim? A criança está chegando agora, né? Então, por que você fala assim com esse sotaque? Por que seu cabelo não é claro? Por que seu olho não é azul? Então, assim, a criança que era tida linda, que era tida branca no Brasil, que era tida como acaba sendo reduzida a nada, porque existe um padrão mundial, europeu, americanizado de beleza, né? Um padrão de beleza. Então, assim, a gente trabalha muito isso também.
É verdade, eu acho que o nosso papel é realmente tentar, né, mesmo que seja difícil, mesmo que seja lento, mas é nosso papel lutar bastante para amenizar, né? Se a gente não vai resolver, mas amenizar, tentar melhorar, mudar. Educar. Educar. Exatamente. Fundamental educar. Exatamente. 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 Bom, vamos lá. A gente já está no período aí finalizando o nosso programa. Espero que vocês tenham gostado. Quero que vocês, cada uma de vocês, deixe aqui uma mensagem para os nossos ouvintes, telespectadores. Flávia, o que você achou disso tudo? Eu gostei muito de conhecer o desafio, o desafio da Cleo e da Vanessa. A Nereide está com um trabalho assim, lindo, administrando muitas coisas bonitas, reunindo pessoas, né, inventivas, talentosas, para divulgar o livro, literatura. Então, assim, eu concordo muito com tudo que vocês falaram a respeito dessa atualização, da nossa necessidade de formar nas crianças esse novo espírito de acolhimento, da diversidade, de valorizar a cultura de todos os povos. Mas eu queria dar meu testemunho também de que eu fui uma leitora de Monteiro Lobato, o tradicional. Foram livros que fizeram muita diferença na minha vida, na minha fantasia, e é aquilo que eu digo sempre, tem um momento na história que você é raptado por esse mundo, por essa voz, pelo bom humor e pelas aventuras, e isso é impagável, isso é algo que merece mesmo ter todo o espaço, né, e ser recebido pelo mundo, assim, porque é um talento do nosso país, né? Então, eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês e participando dessa iniciativa. E, Vanessa, muitos parabéns e muita sorte e expansão no seu trabalho, que é muito importante. E, Cleo, né, estamos juntas aí, torcendo pelo sucesso. Obrigada, Flávia. E vamos ter sucesso com o lançamento logo, logo do Gatocleta do Miafino. Isso aí. Cleo, suas palavras finais aí. Então, Bom, queria agradecer muito o convite de estar aqui. Achei ótima essa conversa. E Flávia me lembrou um negócio que, como Monteiro Lobato, ele não é à toa que ele é o pai da literatura infantil. Os livros de Monteiro Lobato passam, os livros de criança, infantis e os livros de adulto, ambos. Vale a pena ler os livros de adulto também. Mas os livros infantis passam muita coisa de pensamento criativo, de pensamento crítico. E assim, o humor, a história faz isso mesmo com a gente, né? Pega a gente, rapta, sequestra a gente para um mundo. Eu fiquei... É curioso, porque assim, eu fui reler, né, para poder traduzir e atualizar, e é incrível como a história é fantástica. Eu acho que, à medida que Monteiro Lobato foi adaptado para a televisão diversas vezes, ele foi assim pasteurizado cada vez mais. Mas a hora que você passa para os livros e lê, tem muita gente que primeiro viu na televisão e depois veio ler. Você descobre um mundo e faz um mundo incrível que faz um bem. É maravilhoso, é fantástico. E eu acho que vale a pena ler a versão atualizada, porque tem ilustrações, não sei, quando eu era criança, eu lia a coleção que não tinha ilustração, tinha um desenho aqui e ali, e olhe lá, né? Mas eu sempre quis ler que tivesse ilustração, colorida, grande, o livro fosse fácil de segurar e eu pudesse ficar na cama lendo horas e horas. Então, eu acho que o nosso livro está maravilhoso, né, Nereide? Tá bom, Cleo, muito obrigada. Tá bom. O que importa são os leitores acharem isso, né? Pois é, espero que os leitores gostem. Vanessa, adorei conversar com você, Vanessa. Seu trabalho é fantástico. Obrigada, obrigada. Eu queria agradecer também, queria agradecer a Nereide, queria mandar um recado aí para as mamães ao redor do mundo, para as famílias brasileiras no exterior.
vai lá na livrosorkids.com, a gente tem bastante títulos que a Nereide, né, que escreveu sobre crianças famosas e outros mais de 1.500 títulos. Cleo, Flávia, quem sabe, né, nesse pedido que vem da Nereide já venha os seus livros aqui para a gente bilíngue. Cleo, muito obrigada, foi muito rico ouvir você falar, né, ouvir esse movimento que você tem de tentar realmente se colocar, esse movimento empático, de tentar se colocar no lugar das pessoas pretas, reeditando, né, esse livro. Por mais que você deve ter recebido várias críticas, então, assim, você é muito forte, parabéns. Você e a Nereide devem ter enfrentado aí uma série de críticas, mas você está fazendo a diferença, né, para a sua geração. Então, obrigada. Nereide, eu quero ler esse livro reeditado, esse livro eu faço questão de ler, tá? Por favor, mandem esse pedido aí. E eu queria agradecer pelo convite, queria também contar uma novidade. Nós fomos convidados para participar do Shark Tank Brasil, é um programa de televisão de São Paulo, né, do Brasil, e nós temos agora a Kids Bilíngue, né, um projeto que já estava há 2 anos sendo idealizado, está saindo do papel, né, a Carol Pfeiffer, que é uma empresária no mercado financeiro do Brasil, a Lila Valarini, que é uma doutora da Universidade aqui de Heidelberg, que é uma das 10 mais da Europa, uma universidade, ela é professora assistente dessa universidade, são 3 mulheres sócias de um projeto chamado Kids Bilíngue. Quem sabe também os livros da Nereide não estejam aí no nosso clube de assinatura. É a primeira e maior plataforma de clube de assinaturas infantis de livros do Brasil, fora do Brasil. Então vai ser assim, todo mês na casa, no conforto da casa, aquela família brasileira vai conseguir ter os maiores clubes do Brasil, que é o Leiturinha, né? A Play Kids, que é o maior do Brasil, o Clubinho Preto, que fala sobre representatividade e inclusão, a Palavrinha, que é um clube de assinatura cristão, os Gibis da Turma da Mônica e os Pequenos Mochileiros, que é um clube fantástico que fala que a criança recebe todo mês na casa, no conforto da casa, no nome dela, sobre um país do mundo. Então, assim, é muita diversão, é muita informação. A Kids Bilíngue vem aí. Então, é uma notícia aí em primeira mão para vocês aí que estão assistindo a Nereide, essa live maravilhosa. Então, eu só tenho a agradecer, Nereide, agradecer pela parceria, né? Porque a gente está conversando há pelo menos 1 ano, né, Nereide? É verdade. Então, assim, muito obrigada pela parceria, por pegar na minha mão aí, por não ter desistido de mim. E eu só tenho a agradecer as mulheres ao redor do mundo que só me apoiam. Então, assim, muito obrigada por todo apoio, por todo amor, por toda vibração positiva, né? Muita gente torcendo por mim quando eu vim para esse programa, foi bem legal. Então, obrigada e siga a gente lá no LivroSorkids, no @LivroSorkids e na @Kids Bilíngue Oficial, gente. Beijo. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pela participação. O Caixa de Livros vai continuar. Nós vamos fazer outros programas com mais autoras, com mais instituições que trabalham com português como língua de herança, que é uma forma de a gente divulgar esse lindo trabalho que é feito ao redor do mundo. Assim como a Vanessa, Cleo, Flávia, um grande abraço e muito obrigada por estar conosco. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, Nereide.